A história do irreverente e polêmico craque Djalminha, ídolo do Flamengo, Palmeiras e La Coruña. Djalma Feitosa Dias, mais conhecido como Djalminha, nasceu em Santos, São Paulo, em 9 de dezembro de 1970. Djalminha cresceu sob a inspiração de seu pai, Djalma Dias, notável zagueiro da primeira academia do Palmeiras nos anos 1960 e que acumulou quase 50 jogos pela seleção brasileira. O jovem cresceu no Rio, terra onde seu pai jogou os últimos anos da carreira, no Botafogo. Na capital carioca, Djalminha passou a infância jogando bola nas ruas do bairro de São Cristóvão. Habilidoso desde cedo, Djalminha se inspirava nos jogos do time de veteranos conhecido como Milionários, que ele costumava assistir no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Nesta equipe jogavam, além de seu pai, astros como César Maluco, Djalma Santos, Edu, Zé Maria, Chicão, Garrincha, entre outros. Com apenas 13 anos de idade, o pequeno craque foi convidado para fazer testes na equipe de futebol de salão e, sem muitas dificuldades, foi aprovado no São Cristóvão. Então, em 1985, após 2 anos jogando pelo São Cristóvão, Djalminha foi fazer um teste no time infantil do Flamengo e mais uma vez foi aprovado. O Flamengo vivia um momento de ouro naqueles anos 80 e colhia os louros da geração de Zico, Júnior e companhia. O clube estava prestes a revelar para o futebol uma nova geração de talentos como Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Piá, Fabinho e Djalminha, já tido como um gênio nas partidas dos juniores que disputava naquele final de anos 80. O meia era um pandemônio e entortava os rivais com uma habilidade impressionante. A bola que precisava correr, não ele. Por isso o garoto sabia como dar um passe, um drible, um lançamento. Mas chamava a atenção também pelo seu temperamento, pois ele facilmente se metia em discussões. Era um goleiro nato que não fugia da briga. Mesmo com esse jeito de ser, Djalminha começou a ganhar espaço entre os profissionais do Flamengo, já em 1989, durante a campanha do Campeonato Carioca. Sua estreia aconteceu na vitória por 1-0 do Rubro Negro sobre o América do Rio, no Maracanã, quando o time era treinado por Tele Santana. Em 1990, Djalminha ganhou de vez os noticiários com suas atuações pelo Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando ao lado do zagueiro Júnior Baiano, Marcelinho Carioca e dos atacantes Nélio e Paulo Nunes, o craque arrasou e foi um dos destaques da campanha vitoriosa do Rubro Negro. Depois da Copinha, Djalminha rumou direto para o time profissional e foi um dos jogadores que mais disputou jogos naquela temporada. Mesmo com vários nomes de peso no elenco, ele conseguiu ser titular e ajudou o rubro-negro a conquistar, de maneira invicta, a Copa do Brasil de 1990. Já no ano seguinte, o craque atuou em vários jogos da campanha do título carioca de 1991 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 92. Naquele ano, o meia marcou 7 gols em 28 partidas. Ainda assim, parecia que o meia ainda rendia menos do que podia. Ele merecia mais espaço, mais liberdade. Até que, em 1993, tudo começaria a mudar. Após o título nacional, Djalminha seguiu no Flamengo, mas por pouco tempo. Sua última partida aconteceu em julho de 1993, na derrota de 3-2 para o Fluminense em Niterói, pelo torneio Rio-São Paulo. Foi naquele dia, em pleno Fla-Flu, que o craque se desentendeu com Renato Gaúcho, seu companheiro de equipe, e a turma do Deixa Disso teve que apartar a dupla para evitar uma briga maior. Devido ao fato de Djalminha ser reincidente, a diretoria do Flamengo tomou paternidade de Renato Gaúcho e deixou claro que não havia mais clima para Djalma seguir na Gávea, embora o meia quisesse permanecer. Djalminha acabou indo para o Guarani, onde fez grandes jogos, depois teve uma rápida passagem pelo Shimizu do Japão e voltou para encantar os amantes do futebol
com jogadas plásticas e passes precisos. Em 1994, atuando ao lado de Luizão e Amoroso, formou uma das mais lendárias duplas de ataque do Bugre, e que faria história no futebol mundial nos anos seguintes por outros clubes. Antes de deixar o Guarani, Djalminha presenteou o futebol brasileiro com mais uma de suas belas jogadas no Campeonato Brasileiro de 1995. Em partida contra o Internacional, o jogador ficou encarregado de bater uma penalidade. Porém, ele não apenas cobrou o pênalti, como deu uma bela cavadinha na bola no meio do gol e marcou um verdadeiro golaço em cima do goleiro Goicoechea. Em apenas 96 jogos, Djalminha marcou 47 gols pela equipe bugrina e teve a melhor marca da carreira. Ele conseguiu cravar seu nome na história do Bugre e, jogando cada vez melhor, era questão de tempo até o meia ser requisitado por um clube gigante do Brasil. E a oportunidade surgiu já em 1995, quando o Palmeiras comprou o passe do jogador para montar mais um esquadrão. Djalminha chegou ao Palmeiras no início de 96, em uma mesma transação que envolvia o atacante Luizão, sendo que ambos vieram pelo valor de 5 milhões de dólares. Djalminha chegou para jogar em um elenco repleto de craques como Cafu, Amaral, Rivaldo, Luizão e Miller. Algo que deu muito certo, pois o meia logo se entrosou com os outros jogadores e foi o grande responsável por reger o meio-campo do Palmeiras. Na equipe, Djalminha jogou livre, leve e solto, sendo capaz de fazer verdadeiras mágicas com a bola nos pés. Todo o seu malabarismo se encaixou perfeitamente em um time que jogava com alegria, se preocupando apenas em fazer gols. Sendo assim, o Palmeiras conquistou o título paulista sem problemas e Djalminha ajudou na construção das jogadas da maioria deles e ainda balançou as redes por 15 vezes. Na sequência da temporada, seu desempenho no Campeonato Brasileiro foi espetacular, o que lhe rendeu o prêmio Bola de Ouro da competição. Tal desempenho logo despertou a atenção do Deportivo La Coruña, que o contratou em 97. Assim, Djalminha encerrou sua passagem pelo melhor time no qual ele disse ter jogado na vida, com 95 partidas e 51 gols. Com forte investimento, o Deportivo La Coruña buscava se colocar entre os principais times do futebol espanhol. Por isso, o clube não mediu esforços e contratou Djalminha por 10 milhões de dólares. O jogador logo se tornou o maestro do meio-campo e o principal jogador do elenco. Na temporada 99-2000, Djalminha viveu o seu melhor período com a camisa do Deportivo La Coruña, pois ele não apenas jogou bem, como também encantou a todos com suas belas jogadas. O maior exemplo disso foi em jogo contra o Real Madrid, em que o meia marcou um golaço de falta e ainda deu uma lambreta em meio a 3 defensores madrilenhos. O resultado disso foi a conquista do Campeonato Espanhol daquele certame, o único título da história do Deportivo La Coruña. Djalminha foi essencial naquele título, tanto como um construtor de jogadas, como também um goleador, balançando as redes 11 vezes na competição. Por conta de suas grandes atuações, Djalminha passou a ser considerado um grande ídolo da equipe espanhola e a elevou para patamares mais altos. Tanto que, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Deportivo La Coruña batia de frente em diversas vezes com Real Madrid e Barcelona. Djalminha ainda faturou o título da Supercopa da Espanha em 2000 e 2002, além da Copa do Rei também em 2002. Jogando muito, o meia era praticamente dono do meio-campo e, por isso, a sua vaga na Copa do Mundo de 2002 era tida como praticamente certa. Porém, seu jeito explosivo mais uma vez atrapalhou a sua carreira. Tanto que, em diversas partidas, Djalminha foi expulso de campo, o que rendeu diversos desentendimentos com o técnico Javier Irureta. Durante um treinamento, Djalminha discordou da marcação de um pênalti
e partiu para cima do auxiliar técnico da equipe. Então, o técnico Javier Irureta foi defender o colega de trabalho e passou a discutir com o jogador. Foi então que o brasileiro deu uma cabeçada no treinador. Essa agressão teve muita repercussão e a direção do clube resolveu emprestar Djalminha para o Áustria Viena, da Áustria. Assim, o craque encerrou sua passagem de 160 partidas e 45 gols marcados pelo Deportivo La Coruña. Após sua saída polêmica do Deportivo La Coruña, Djalminha se apresentou ao Áustria Viena na temporada 2002-2003. Porém, com a camisa da equipe, o meia jogou apenas 12 partidas e anotou 3 gols. Dessa forma, ele pouco participou das conquistas do Campeonato Austríaco, da Copa da Áustria e da Supercopa da Áustria de 2003. Após o término de seu contrato de empréstimo, Djalminha acertou sua transferência para o América do México ainda em 2003. No América, Djalminha jogou apenas 10 partidas e marcou um gol, resumindo sua passagem na equipe há apenas alguns meses. Após essa breve estadia no futebol mexicano, o meia não recebeu propostas que chamassem a atenção e assim decidiu encerrar a carreira com apenas 34 anos de idade. A passagem de Djalminha pela seleção brasileira teve início em 97, convocado pelo técnico Zagallo, fazendo sua estreia em amistoso contra a Lituânia, com vitória brasileira por 3-1. Logo depois, voltou a ser convocado em alguns amistosos, até fazer parte do time da Copa América de 97. Na competição, Djalminha participou de 3 partidas e anotou 3 gols, e viu a seleção brasileira ser campeã em cima da Bolívia. Porém, mesmo fazendo parte do título da Copa América, Djalminha ficou de fora da lista de convocados para a Copa do Mundo de 98 na França. Ele só voltou a ser convocado pela seleção brasileira em 2000, nas eliminatórias para a Copa de 2002 contra o Paraguai. Naquela época, Djalminha vinha sendo um dos principais jogadores brasileiros no mundo, principalmente pelo que vinha fazendo no Deportivo La Coruña. Porém, a confusão com o técnico do time espanhol teria sido o pivô para sua não convocação para a Copa do Mundo de 2002. Depois de se aposentar dos gramados, Djalminha continuou com o futebol, dessa vez nas quadras. O jogador passou a jogar showball, junto com outros jogadores já aposentados e consagrados no futebol brasileiro. Sem a bola nos pés, Djalminha passou a exercer a função de comentarista em 2014 na TV Bandeirantes. Na ocasião, ele trabalhou no programa Jogo Aberto para o Rio de Janeiro. Ainda com os microfones, passou a trabalhar na ESPN em 2015, fazendo parte do programa Resenha ESPN.